Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programe-se. E hoje esse vídeo é rapidinho e a gente vai fazer um exercício de autoconhecimento. Assim, eu conheço muitos exercícios que eu passo nos cursos, no curso de autoestima, de poder pessoal, né? No curso autoconhecimento através do tarô também tem muitos exercícios. E lá no site, na lojinha virtual, tem uma palestra, gente, que é só R$20, tipo, é muito barata. E é uma palestra, acho que de 3 horas, algo assim, é bem longa. Na verdade é um workshop, um mini curso, tá? E nesse mini curso tem realmente muitos exercícios, muitos passo a passo, muitas técnicas para você se conhecer e ficar bem realmente com você no poder pessoal, na autoestima, tá bom? Então quem quiser saber é só passar lá na lojinha do Desprograme-se e conferir. Tem o livro também, tem algumas pessoas me perguntando do livro, tá lá na lojinha, eu ainda não fiz o lançamento físico, mas já tá lançado para comprar, tá bom? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer hoje aqui um exercício dividido em 2 partes. E é um exercício que você precisa estar com a cabeça aberta, tá? Como tudo, né? Porque é um exercício que vai mexer com suas forças inconscientes. Não é uma coisa assim que você vai ficar analisando muito. Você vai observar e sentir, tá? A gente pensa que a gente se conhece, né? A gente pensa que a gente sabe quem a gente é. Mas não é bem assim, porque senão a gente não faria coisas que a gente não quer, ou muitas vezes a gente não se surpreenderia com o tanto que a gente é capaz, certo? Então vamos lá. Esse exercício é o seguinte, fique relaxado, fique num ambiente mais silencioso, porque você vai precisar de um pouquinho de concentração, nada demais. Eu vou te indicar uma coisa que você vai visualizar, tá? Vai vir na sua mente, vai vir. Você não vai ficar procurando, vai vir, tá bom? Então, geralmente, a primeira imagem que vier é aquilo mesmo. Vamos fazer o exercício livre de preconceitos para a gente entender um pouquinho melhor como a gente é lá no fundo, de verdade. Então, a primeira parte é o seguinte. Você vai pensar aí um animal que você adora, tá? Um animal que você adora. Pensa aí, o primeiro que veio geralmente é esse mesmo. Não fique escolhendo e analisando. Pense em um animal que você adora muito. Ou que você acha muito bonito, ou que você admira. Sei lá, um animal interessante. Um animal que te atrai de alguma forma. Então, nessa altura, você já deve ter visto aí o seu animal, tá? E você vai observar esse animal. Por que ele te atrai tanto? Você vai observar uma característica desse animal. Por que ele te atrai tanto? Como que esse animal que faz com que você ache isso ou bonito, ou interessante, ou legal, sabe? Por que esse animal te atrai tanto? Qual característica que ele tem que você acha tão bacana assim nesse bicho, tá bom? Gente, e aí nós vamos para a segunda parte agora e depois eu vou dar os resultados para você. É claro que é um resultado individual, mas você vai conseguir fazer análise porque eu vou te dizer como fazer, tá? Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte, pega esse animal que você gosta muito e tal, com a característica que ele tem, tá? A característica predominante que você considera nele, predominante, que você considera mais importante, mais atrativa, tal. E aí, você vai deixar de lado. Agora, você vai, mais uma vez, livre de preconceitos. Geralmente, a primeira imagem que te vier à cabeça, tá? Você vai ver, né? Visualizar, aí vai vir na sua mente, um animal, um bicho que você detesta. Só de eu falar isso, com certeza já apareceu, né? Que você detesta. Pode ser pelo motivo que for. Não importa. Um bicho, um animal que você detesta, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa. Mas você vai olhar nesse bicho que apareceu aí pra você, que você detesta, que já te veio aí, que pode ter te dado aflição, que pode ter te dado medo, tá? Seja o que for. Você vai olhar a característica nesse bicho que é mais odiosa, que você detesta. Por que você detesta esse bicho?
O que ele tem de tão horrível? Pega essa característica aí, tá? Esse é o exercício. Ai, Bárbara, que coisa estranha. Calma. Agora eu vou passar para você o resultado e como é que você vai trabalhar isso em você, que é o mais importante. Nenhum exercício, gente, eu passo assim, isso é uma curiosidade. Não, né? É para você usar aquilo e trabalhar, tá bom? Então, eu vou dar os meus exemplos. E eu ri muito quando eu fiz. Eu ri bastante quando eu fiz esse exercício. E aí a gente vai analisar junto. Então continue concentrado aqui, tá? Fique com os seus exemplos. Você vai ouvir os meus. Não se deixe influenciar. Você já fez suas escolhas e já entendeu as características dos bichos, do bicho que você ama porque você ama e que você odeia porque você odeia. Não seja influenciado, apenas compreenda a partir do meu exemplo o que isso te traz. Quando eu fiz um bicho que eu adoro, um bicho que eu admiro, um bicho assim que eu gosto, apareceu um bicho que eu não penso muito nele. Engraçado, eu não penso. Por isso que eu falei, geralmente é o primeiro bicho que vier. Porque a gente tá mexendo com o seu inconsciente, ele vai trazer pra você. E veio pra mim um urso polar. Olha que estranho. E eu vendo aquele urso polar no gelo, né, veio aquela imagem daquele bicho, eu comecei a olhar para aquele bicho e eu não penso em urso polar, gente. Não penso nesse bicho. Não sei, eu pensaria em outros bichos, né, mais acessíveis ao pensamento, mas veio o urso polar. E quando eu vi, fiquei olhando esse bicho, eu fui sentindo assim a característica que eu mais amo, que eu mais admiro nesse bicho, o que ele tem que é tão legal. Eu fiquei olhando que ele é muito independente, né? E forte. Então vieram para mim duas características. Mas a independência do urso polar veio isso, sabe? E então a característica independência, eu fiquei vendo o urso polar e vendo, ele vai lá e pega o peixe, ele vai lá e se alimenta, ele mesmo cuida dele, ele anda sozinho, né? E naquela neve branca, ele é branco, ele é poderoso, mas ele é poderoso porque ele é independente. Foi essa sensação que veio pra mim. Uma mesma pessoa poderia ter visto o urso polar e pensado que ele é fofo, tá? Então, ignora, é o que você viu naquele animal que conta, tá? Então, de que isso serve? Você vai pegar aí, da mesma forma que eu tô fazendo com o urso, com o seu bicho, e qual que é a segunda parte? Qual que é a parte da análise? É o seguinte, essa característica, olha só, essa característica que você mais admira, você tem em você, mas você não tá deixando ela aflorar. Você tá indo contra essa característica. E pra mim, isso foi muito interessante, foi muito importante essa descoberta, sabe? Realmente, pra mim a independência é uma coisa muito importante e tudo, mas quando eu fiz esse exercício, eu tava numa fase que eu tava muito mexida por algo que uma pessoa tava fazendo, sabe? Então, quando veio isso, eu falei, realmente, eu não tô deixando minha independência aflorar. Eu tô totalmente dependente do que aquela pessoa tá fazendo, da forma como aquela pessoa vê a vida. Então, olha que bacana. Essa característica do bicho que você gosta mostra que você tem ela em você, mas que você tá indo contra ela. E aí vem mais uma parte dessa análise, que é o seguinte: por que você tá indo contra essa característica em você? Vamos desvendar isso? O porquê é importante. Quando eu me acalmei e observei aquele urso polar sendo independente, né? E aí eu senti isso em mim também, a independência, e vi que eu estava indo contra ela. E eu me fiz essa pergunta, por que eu estou indo contra a minha independência? O que o meu inconsciente, o que a minha cabeça fala para mim quando eu vou ser independente? O que me trava? E olha que coisa incrível, gente. Pra mim veio assim, se você for independente, você vai ficar sozinha. Gente, por que esses exercícios de subconsciente, de imagens, são importantes? Você tá fazendo aí pra você, né? Espero que sim. Por que é importante? Porque eu nunca vou, né? Muito difícil eu estar assim no meu dia a dia consciente, e eu vou sentar e com a cabeça, com o mental, com o analítico, eu vou falar,
Ah, eu sou independente, mas eu estou travando minha independência por causa da pessoa. E eu estou travando a independência porque eu acho que ser independente é ser sozinho. Não, eu não vou fazer isso conscientemente. Eu preciso de um exercício com estímulos mentais que acionem essas respostas em mim. Então, esses exercícios são importantes para isso. Eles te pegam desprevenido, tá? Você não está fazendo uma análise mental, você está deixando vir as respostas de dentro de você. E esse animal, essas características vão te ajudar a trazer do subconsciente de forma mais clara. Então, relembrando, são 3 passos aí, tá? Primeiro passo, o animal que você gosta. Segundo passo, as características do animal que você gosta. Terceiro passo, né? Não é um passo, mas é saber que aquela característica é sua e que você está rejeitando ela, você está segurando ela de alguma forma. E o terceiro passo mesmo, então, seria entender o que eu estou acreditando que ao alcançar aquilo vai ser ruim para mim. Então, no meu caso, eu não estava conseguindo ser totalmente independente, como eu gosto de ser, porque eu acreditava que se eu fosse muito independente eu ia ficar sozinha. Eu estava com medo de ficar sozinha. Então, eu estava me colocando na mão do outro, aceitando uma situação de dependência para não ficar sozinha. Eu que faço esse trabalho, ou seja, eu sou uma pessoa normal, né? Eu faço esse trabalho realmente porque eu sei que funciona e ajuda. Beleza? Fez aí? Descobriu o que o seu bicho te mostrou? Que você tem aquela característica? Gente, às vezes fiz esse exercício com algumas pessoas e algumas pessoas falaram assim, Bárbara, eu nem acredito que eu tenho essa característica. Sabe, por exemplo, a pessoa viu um leão e viu que aquele animal é muito poderoso. E a pessoa se sente um lixo. Mas o exercício mostra, você tem poder aí. O exercício fala, você tem poder aí, só que você está negando ele. E aí a pessoa vai trabalhar, tá bom? Então isso é maravilhoso, isso te ajuda a libertar realmente aquela característica que você está represando em você e que está sendo muito importante nesse momento. Se você fizer esse exercício daqui a uns 2 anos, muito provavelmente o bicho que vai aparecer vai ser outro, porque você já vai ter trabalhado essa característica e vai estar precisando desenvolver outra, tá? A segunda parte é o bicho que você mais odeia e a característica que você mais odeia naquele bicho, por que você odeia ele? E agora a análise é o seguinte, essa parte eu quero ver se você vai ser maduro o suficiente. Essa parte é o seguinte, gente, aquela característica que você mais odeia naquele bicho, você tem em você, tá? É uma característica sua. Mas você está vendo ela com os olhos distorcidos, com um olhar de preconceito e de maldade. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui e vou explicar para vocês, tá bom? É o seguinte, talvez seja uma parte mais difícil, mas se você for maduro e for com calma, você vai conseguir fazer. O bicho que apareceu pra mim, e tem vários, né, que a gente não gosta, tem medo e tal. O bicho que apareceu pra mim foi um caramujo. Ai, gente, eu tenho muita aflição de caramujo. Tem gente que olha, pega, acha bonitinho. Eu tenho muita aflição mesmo de caramujo. Caracol, sabe? Aquela lesminha. Nossa, eu tenho muita aflição. Até suei aqui. E aí veio esse bicho. Eu tenho até dó do bicho, mas eu não suporto. E aí, quando perguntou qual a característica nesse bicho que você mais odeia, poderia ter sido várias, né? Poderia ter sido que ele é nojento, que ele é asqueroso, mas foi que ele é lento. Veio isso, nossa, bicho lento. Olha, que interessante. O que eu não estou aceitando em mim, né? Que se eu aceitar, que se eu ver com olhos de amor, vai ser muito melhor. Ser mais devagar, sabe? Ser um pouco lerda, de vez em quando. E tem tudo a ver. Gente, eu, olhando assim pra mim, eu sou muito metidinha, ser espertinha, rapidinha, né? E eu, às vezes, passo dos meus limites. Eu fico até de madrugada fazendo coisa. Eu não me dou descanso, porque eu acho que eu tenho que produzir, sabe? Porque eu acho que eu sou muito espertinha. E antes, né? Porque eu venho trabalhando isso muito em mim. Mas há muito tempo atrás eu tinha muita impaciência com as pessoas. Porque a pessoa tava falando uma coisa, eu já tinha sacado, né? Mas eu não deixava ela terminar de falar. Eu queria falar em cima. Então, esse negócio da lesma, do caramujo, foi muito importante pra mim.
aceitar quando eu tô lenta, quando eu tô lerda, quando eu tô precisando, quando eu tô mais... E eu não sou sempre espertinha, agilzinha. Não, às vezes eu tô mais lerda mesmo, mais lenta, sabe? E ver essa lentidão como uma coisa positiva, sabe? Porque faz parte, né, gente? Às vezes a gente tá rápido, às vezes a gente tá mais devagar. E essa vagarosidade, eu fui aprendendo, até falei isso num vídeo, é importante. Porque quando uma pessoa tá falando, se você respeita, você ficar calado, você ser mais devagar, aí você cria uma relação mais harmônica, enfim, né? Essa coisa de respirar profundo, diminui a ansiedade, é uma coisa que eu tinha, ansiedade. Então, o bicho, né, te mostra a característica que você mais odeia. Tem gente que vai falar assim pra mim, Bárbara, isso não deu certo comigo, porque eu vi que o meu bicho é nojento, entendeu? E não tem como ver o nojento como uma coisa boa, é claro que tem. O que significa nojento na língua portuguesa? Quando a gente vai falar, nossa, aquela menina é uma nojenta. Quer dizer que ela é ultra seletiva, sabe? Que ela olha tudo e seleciona muito bem o que ela quer. Não é isso que é ser nojento na língua portuguesa? Gente, a gente não vai se comparar com o caramujo, se comparar com a barata literalmente, né? A gente vai pegar aquela característica porque é aquilo que aquela imagem nos trouxe. Então, ser nojento, por exemplo, é ser uma pessoa ultra seletiva. Você é uma pessoa muito seletiva e não tá respeitando isso, né? Você tá deixando tudo passar aí na sua vida, aceitando tudo, mas na verdade aquela característica da barata ou da lesma, ou seja o que for que você viu que é nojento, tá te mostrando isso. Outra coisa, a pessoa pode ver um bicho que acha que é assustador. Bárbara, como é que eu vou aceitar em mim que eu sou assustadora? Uai, será que você tá querendo ser bonitinha pra todo mundo? Será que você tá querendo passar uma imagem muito meiga, muito fofa? Às vezes você é assustador. Às vezes você pode falar alguma coisa que vai assustar alguém, que vai fazer com que o outro se sinta assustado mesmo, ou sem jeito. E você tem que aceitar isso, é isso que seu bicho tá falando. Entendeu, gente? Eu falei no início do vídeo que ia ser um vídeo rapidinho, sei que não ficou nada rapidinho, mas eu quis fazer em detalhes e quis dar os meus exemplos, porque vamos trabalhar essas características. Até hoje eu trabalho o meu urso polar, que é a minha independência. Eu trabalho em mim compreender que ser independente não é ser sozinho. Quando você é independente, você tem uma vida divertida justamente porque você pode ter pessoas em volta de você que não tem uma relação de dependência, né? Então eu trabalho comigo isso sempre. E eu trabalho muito comigo essa coisa da lerdez, da lesma, sabe? Aceitar mais isso. Então sempre que eu tô muito e tô pirando nas atividades, eu lembro e falo, olha, a lesma aí que você não quer aceitar, né? A lentidão necessária para você ter um equilíbrio na sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários os seus bichos, se você quiser compartilhar isso com a gente. Esse exercício é um exercício maravilhoso, gostoso de fazer. Você pode fazer com outras pessoas, com seus filhos, se eles tiverem uma idade mais avançadinha. Pode fazer com seu cônjuge, sua namorada, seus amigos, seus pais, tá bom? Se eles tiverem abertura para isso. Se você gostou, dá uma curtida aqui. Como eu falei com você, não deixa de fuçar um pouquinho lá no site, que tem muita coisa bacana. E deixe seus comentários para os próximos vídeos. Um beijo e até mais.